A paz do Senhor, meus amados irmãos. Mais uma vez, a equipe do Capé de Sande está reunida para compartilhar com os irmãos subsídio da lição da Escola Bíblica Dominical nesse terceiro trimestre do ano de 2020, onde nós estamos estudando os princípios divinos em tempos de crise, baseados na reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplos para os nossos dias. Louvamos ao nosso Deus porque chegamos, nessa ocasião, à última lição desse trimestre. Queremos compartilhar com vocês um retrospecto de tudo aquilo que a gente viu no decorrer desse trimestre e a aplicação para os nossos dias. Hoje nós temos o privilégio de ter conosco mais uma vez o irmão Éden, que está pastoreando a nossa congregação em Vila João Ramalho 2, e temos também o privilégio de ter o pastor Micaías conosco nesta noite, e nós vamos fazer uma oração, e logo após esta oração, os nossos irmãos já estarão cumprimentando vocês. Oremos ao Senhor. Pai Celestial, no nome de Jesus Cristo, teu amado Filho, nós queremos te bendizer, queremos exaltar o teu nome pelo privilégio de te servir, pelo privilégio de fazer parte da tua família e pela oportunidade de poder compartilhar a tua palavra. Queremos pedir, Senhor, a tua graça para que nesta ocasião nós possamos compartilhar, Senhor, com os teus servos, professores da Escola Bíblica Dominical, o conteúdo da nossa revista da Escola Bíblica, Senhor. Fala conosco através da tua palavra, em nome do Senhor Jesus, nós oramos agradecidos. Amém. A paz do Senhor Jesus, irmãos, é um prazer nós estarmos para meditar juntos nesta 13ª lição, finalizando esse trimestre. Quero agradecer pela oportunidade de estar mais uma vez cooperando com este vídeo do CAPED e que você acompanhe, que nós vamos finalizar esse trimestre que tem sido uma grande bênção, assunto muito importante, muito contextualizado com a situação que estamos vivendo. Então, somos gratos a Deus que você acompanhe, que será muito edificante também esse último vídeo. A paz do Senhor para todos os irmãos e irmãs que estão nos assistindo. Eu quero agradecer a Deus e também a equipe do CAPED, na pessoa aqui do pastor Paulo e do pastor Éden, pelo convite, e me sinto honrado e também feliz por poder participar desse projeto tão importante, de subsídio aos nossos professores, e eu tenho certeza que mais uma vez será um tempo de aprendizado e um tempo em que poderemos compartilhar os conhecimentos para que a sua aula seja uma aula mais interessante e para que o ensino possa chegar à vida e à prática dos nossos alunos. Meus amados irmãos, o nosso desejo é que tudo aquilo que for compartilhado aqui seja enriquecedor para você e para os seus alunos. Nós sempre pedimos que você assista essa aula, mas que você também compartilhe ela, que você possa também curtir ali o nosso canal da Assembleia de Deus em Santo André e você possa também divulgar este material para outras pessoas, para que vidas sejam abençoadas. Como dito, nós estamos encerrando esse terceiro trimestre do ano de 2020, nessa lição tão maravilhosa que temos discorrido no decorrer desses 3 meses, e hoje chegamos à lição de número 13, que tem por título A Vigilância Conserva Pura a Igreja. O textuário desta lição está registrado no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 13, versículo 37, que diz assim: E as coisas que vos digo, digo-as a todos, vigiai. A verdade prática diz assim: através da vigilância, a igreja se manterá pura e não se afastará do modelo traçado por Cristo, rejeitando assim as inovações e o mundanismo dos nossos dias. Essa lição sobre vigilância, ela pegou como base o Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 25, dos versículos 1 a 13, que diz assim a palavra do Senhor. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo,
saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia, nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Nós temos como objetivo geral, nesta lição, sinalizar a necessidade de o aluno cultivar uma vida de oração e de vigilância. E nos 5 tópicos nós temos como objetivos específicos, em primeiro lugar, apontar o sentido da expressão à meia-noite. Segundo tópico, tem como objetivo revelar que a meia-noite é o início de um novo dia. O terceiro tem como objetivo expor que a meia-noite é a hora das trevas. O quarto objetivo específico diz que nós devemos destacar que a meia-noite marca a vinda do noivo. E o quinto e último objetivo específico desta lição visa ressaltar o clamor da meia-noite como um brado de alerta. Como dito anteriormente, nós estamos finalizando esse terceiro trimestre de 2020, onde nós pudemos estudar a respeito de temas muito relevantes, muito importantes para a igreja, principalmente neste momento que nós estamos atravessando, onde o medo, a ansiedade, a insegurança têm trazido muita apreensão para as pessoas. Nós pudemos ver no decorrer das aulas que nós tivemos que nós temos um Deus que cuida do seu povo e que seus princípios, os princípios divinos, eles são permanentes e devem ser aplicados em todo o tempo. Todos esses princípios, eles foram aplicados ou foram apresentados a partir de um período histórico da nação de Israel, onde o povo de Israel, o povo de Judá mais especificamente, estava exilado em Babilônia. E Daniel ali, consultando a palavra de Deus, ele entendeu que tinha chegado o tempo para um retorno, e esse retorno é tratado ou retratado nesta lição como um despertamento. E a partir então deste momento de oração de Daniel é que desencadeou-se todo o nosso trimestre. E nós queremos fazer aí uma revisitada nessas 12 lições anteriores, antes de nós adentrarmos nessa lição de número 13, que vai falar a respeito da vigilância. E eu queria já aproveitar os nossos irmãos que estão aqui conosco nesta ocasião para compartilhar a palavra de Deus, para nós trazermos parte desses princípios divinos para tempos de crise, tempos esses que nós estamos vivendo. E eu queria começar com o pastor Micaías. Muito bem, meus irmãos. Como disse o pastor Paulo, nós estaremos fazendo então este apanhado a respeito dos assuntos do trimestre. E eu quero destacar aqui, meditando nesse assunto, né, do trimestre que nós estamos encerrando, o tema da lição, como disse o pastor Paulo agora há pouco, é os princípios divinos em tempos de crise. E tem um subtítulo aí na capa da sua revista, né, que é assim: a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplos para os nossos dias. É interessante nós notarmos que o reavivamento, aliás, o avivamento que aconteceu nessa época histórica na vida da nação judaica foi um tempo de reconstrução. E, na verdade, todo avivamento é um tempo de reconstrução. Eu, meditando neste assunto, me lembrei do chamado do profeta Jeremias. Em Jeremias, no capítulo 1, no versículo 9, Deus, chamando o profeta, ele diz assim, o profeta Jeremias contando a sua experiência do seu chamado: o Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse-me: agora ponho em sua boca as minhas palavras. Veja,
eu hoje dou a você autoridade sobre as nações e reinos para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, para edificar e plantar. Então, no chamado de Jeremias, Deus ele dá uma palavra até um pouco assim dramática, não é? Porque Deus diz que dá a Jeremias autoridade para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir. E depois, na sequência, para edificar e plantar. Então, na história de Israel, especificamente aqui na história de Judá, o Reino do Sul, o que nós temos visto é a história da reconstrução de Jerusalém. Foi um avivamento que aconteceu, mas para que esse avivamento acontecesse, primeiro Deus teve que fazer isso que ele está falando aqui através do profeta Jeremias. Aliás, este profeta, o profeta Jeremias, é o profeta que tem tudo a ver com esse trimestre e as suas profecias, não é? Então, o que é que Deus fez aqui na história de Judá? Ele arrancou, ele despedaçou, ele arruinou e destruiu, por quê? Porque para que venha um avivamento, inclusive essa aplicação que eu quero chamar a atenção aqui, para que venha um avivamento, inclusive nas nossas vidas, é necessário que primeiro tudo aquilo que impede a ação de Deus seja arrancado, não é? Então eu acho muito interessante esse paralelo entre a chamada de Jeremias e a história que nós vemos nos livros de Esdras e Neemias, e inclusive fazendo um link aqui com esse subtítulo da nossa revista, Reconstrução e Avivamento. Avivamento, de fato, é reconstrução. Sim. Mas para que haja reconstrução, é primeiro necessário que haja uma destruição. E isso, na nossa vida, só pode acontecer se a gente der espaço para que Deus derrube os nossos conceitos, as nossas ideias, às vezes até mesmo a nossa religiosidade, a nossa forma de fazer as coisas, que a gente já está acostumado, né, a fazer as coisas daquele jeito. E Deus ele precisa derrubar muita coisa para que depois ele possa estabelecer a sua vontade, né? E a gente vive num tempo onde fala muito sobre desconstruir, né? Sim, sim. Hoje é bonito falar isso, precisa desconstruir isso, desconstruir aquilo, desconstruir conceitos. Na verdade, os nossos conceitos precisam ser desconstruídos para que esses princípios de Deus aqui sejam construídos na nossa vida, né? Então, esse foi um pensamento que me ocorreu e eu quero aqui compartilhar para que nós possamos realmente analisar na nossa vida e buscar colocar isso em prática, né? Abrir o nosso coração para que Deus desconstrua tudo que for necessário para que Ele possa, então, trazer o avivamento. E no caso aqui, Micaías, dentro dessa linha de pensamento sua, havia necessidade de Deus desconstruir alguns costumes que o povo de Israel, de Judá no caso, ele tinha absorvido de culturas do entorno deles ali, adorando deuses, prostituindo-se, desobedecendo a Deus nos princípios que Deus tinha estabelecido em relação à terra, em relação aos povos que deveriam ser destruídos, aqueles povos que foram conquistados, aquelas 7 nações que habitavam na terra da Palestina. Quando Deus trouxe do Egito o seu povo, Deus disse que não queria aqueles povos, que não queria que eles se misturassem com aqueles povos. E, na realidade, a construção que Israel fez foi contrária à vontade de Deus. Então, dentro da sua linha de pensamento aí, esse sentimento, essa postura, ela precisava ser desconstruída dentro do texto até que você leu em Jeremias, seria essa destruição, esse derrubar, esse arruinar, que está escrito aqui, para que depois houvesse uma reedificação, uma construção, uma plantação de algo novo, que é o avivamento anelado, desejado por Daniel e também necessário não só para eles lá, mas necessário para nós também nos nossos dias, dentro desse contexto de construção que a sociedade, não só a igreja, mas a sociedade como um todo, ela tem levantado, esses altares que a sociedade tem levantado, precisam ser desconstruídos para que haja um avivamento na nossa sociedade e particularmente na vida da igreja, né? Com certeza. E se me permite, o senhor falando, aí me ocorreu também, que Deus, ele chegou a permitir a destruição do próprio templo, não é? Não apenas
aquilo que o povo estava fazendo que era contrário à vontade de Deus, assim, de uma forma evidente, que era a idolatria, mas o próprio templo. Então, isso me faz pensar que nós, muitas vezes, utilizamos as coisas de Deus desvinculadas do próprio Deus, né? Como o Jeremias, um certo texto, ele profetiza falando, não adianta vocês falarem templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor, não é? Então, os judeus estavam ligados à figura do templo e aquela figura do templo se tornou uma idolatria para eles, a tal ponto que Deus permitiu a destruição do templo para que eles pudessem se voltar para Deus, né? Podemos até fazer um link, né? Quem sabe alguém estava idolatrando o culto presencial lá e teve que ficar um tempo em casa, né? Quantos tinham até esse preconceito? Falam, não, culto em casa, isso daí não é igreja, ver pelo vídeo, isso daí não existe. Mas olha o que aconteceu para a gente ver que, na verdade, muitos dos nossos símbolos, eles se tornaram religiosos e se desvincularam de um relacionamento com Deus. É interessante até dentro dessa questão do culto presencial, porque eu já conversei com algumas pessoas que você, às vezes, na ação pastoral, você cobra, no bom sentido, a ausência de algumas pessoas nos cultos, né? Não, pastor, mas eu vou para a igreja. Quer dizer, na realidade, você não está cobrando ele de estar no templo, você está cobrando ele de um relacionamento com Deus, como pastor, a gente às vezes cobra, né, Éden? Um relacionamento, poxa, mas como é que você está? Não, a semana que vem eu vou para a igreja. Como se ir para a igreja, o termo do nosso evangeliquez, né? Ir para a igreja seria a solução daquela falta de intimidade com Deus, bem dentro daquilo que aconteceu com o povo de Israel, que o templo acabou tornando-se uma idolatria. O templo de Deus para eles era tudo e não o Deus do templo, né? Quando a gente deve focar no Deus do templo e não no templo de Deus, sem desmerecer, evidentemente, o culto presencial, sem desmerecer o templo de Deus, sem desmerecer nada, mas colocando cada coisa no seu lugar, né? Cada coisa no seu devido lugar, Éden. E é a grande lição que a nação deveria aprender com essa crise, com esse cativeiro, com esse sofrimento, ou seja, tudo aquilo que eles não estavam vivendo em Deus, agora distante do local, da terra, do templo, valorizar, né, e retornar para a presença de Deus. Então, uma grande crise serviu para tratá-los, para ensiná-los, para que eles voltassem o coração para Deus. Então, realmente foi um propósito pedagógico, um propósito onde Deus estava tratando a nação para que eles voltassem melhor. Então, às vezes, uma grande crise, uma grande dificuldade, sofrimento no povo de Deus é para que Deus reconstrua e faça melhor do que antes. Era para eles retornarem e agora estarem reaprendendo a essência, retornando ao amor, retornando ao relacionamento, aprendendo realmente o que é que Deus queria deles. Tanto que o início desse despertamento, que na lição 1, entra com Daniel orando, confessando. Então, ou seja, é um reconhecimento de estar longe, de estar alheio à vontade de Deus, para em oração buscar, em oração clamar, em oração confessar. E aí, realmente, o despertamento ocorreu depois, orando, baseado na palavra, baseado na promessa, ao entender os anos que eram determinados por Deus. Ou seja, a oração, a confissão, alinhado com a palavra, começou realmente a mover e promover esse despertamento tão necessário, né, que são as lições 1 e 2, e chega na 3, que é um altar renovado, a reaproximação a Deus, o reconhecimento da santidade de Deus. E aí foi realmente fazendo com que o povo reorganizasse, restaurasse o altar verdadeiramente, genuinamente, de adoração. E pelo que a gente observa pela história, foi válido o exílio dentro dessa questão de cura, dentro dessa questão de transformação, porque se tem uma coisa que o povo de Israel hoje não é idólatra. Eles já têm um Deus. Tudo aquilo que eles viveram pré-exílio babilônico e a permissão de Deus de levá-los até o exílio babilônico para curá-los desse mal de idolatria, realmente valeu. Então eles aprenderam com a lição e o nosso desejo é que nós, da nossa geração, aprendamos com tudo aquilo que a gente está vivendo, que nós possamos extrair lições e apresentar esses princípios divinos na nossa vida. Como o Éden disse aqui, que começou com oração,
uma busca a Deus para que aquele despertamento, para que aquela reconstrução de fato acontecesse. E Deus, que é Deus de uma palavra só, né? Deus que é um Deus que não muda a sua palavra, a palavra de Deus ela é fiel, que já tinha, por intermédio do profeta Isaías, profetizado aquele período, profetizado inclusive o retorno. Deus agora usa um homem improvável, né? Usa o improvável Ciro para fazer lá um decreto, ele toma conhecimento, a gente não tem muitos relatos de como ele tomou conhecimento, a gente imagina que pela influência de Daniel ele tenha tomado conhecimento daquela profecia de Isaías, e agora ele faz aquele edito, ele faz aquela lei, e o povo tem a oportunidade então de voltar curado, de voltar sarado, de voltar diferente para um recomeço, para um reinício. E eles começam, então a lição 4, 5 e 6 vai falar de reconstrução, que eles começam então a refazer agora o templo de Deus, e a gente percebe, Micaías, que houve até uma certa dificuldade de assimilação, porque, como foi dito aqui anteriormente, eles tinham apego ao templo. Quando eles viram a reconstrução de um templo mais acanhado, os mais antigos que conheceram o templo anterior falaram, mas será que Deus vai estar nesse templo? Né? Aquele templo tão suntuoso que Salomão fez, e agora o pessoal fica preocupado, alguns até talvez com um sentimento ainda que não tinha sido plenamente curado, né? Mas e o templo? Quando Deus usa lá o profeta Ageu e fala, não, a glória desse vai ser maior que a do outro, porque o problema não está no ouro, a glória não está no ouro, a glória está no Deus do templo. E ele até diz, usa uma expressão, Deus, minha é a prata, meu é o ouro. Então, quer dizer, vocês não se preocupam com esse negócio, não, porque a questão de vocês é buscar glória, né? Exatamente. E, inclusive, falando a respeito desse novo templo que era inferior ao anterior, eu acho, nós entendemos aqui, seguindo essa linha de raciocínio, que tudo isso também fazia parte do trabalho de Deus, desse trabalho de desconstrução dos valores antigos, né? Porque, inclusive, é um problema que nós temos, nós como seres humanos, que quanto mais o tempo passa, mais a gente vai se acostumando com aquilo que nós já recebemos, né? Sim. Aquilo que nós já temos, como conforto, como estrutura, e mesmo falando a respeito da nossa prática eclesiástica, como nossos costumes. Então, nós nos acostumamos. E a tradição, ela tem o lado bom e o lado ruim. O lado ruim da tradição é que muitas vezes ela substitui aquilo que Deus quer fazer de novo, né? Então, se Deus queria fazer algo novo, aquelas pessoas antigas, elas estavam ligadas afetivamente, né? Aquele templo antigo, aquele templo anterior, que era uma das 7 maravilhas do mundo, antigo. Então, o fato de ter algo que aos olhos estava faltando, também foi uma oportunidade para Deus ensiná-los sobre o que era o mais importante, né? E aí eu vejo também uma aplicação prática para as nossas vidas. Muitas vezes aquilo que para nós é algo que aparentemente é basilar, que não se deve mexer, Deus vai mexer exatamente nisso aí para que Ele mostre para nós o que é mais importante, né? Então esse aprendizado nós também precisamos ter. E uma coisa que muitas vezes é dolorido é que quanto mais nós teimamos em reconhecer a supremacia de Deus, mais Ele precisa tirar coisa de nós, né? Então, quanto mais rápido a gente aprender, menos a gente vai sofrer, né? Nós vemos também nessas lições seguintes sobre construção, primeiro, né, o despertamento, o altar renovado, os motivou, os impulsionou a fazer a obra, a ir à execução, vamos levantar o templo. Então, um princípio que nós temos, o meu amor a Deus, o meu ardente desejo de adorá-lo e servi-lo, vai me impulsionar a externar isso em fazer a sua obra, fazer ações que fazem parte do seu reino e para o crescimento do Evangelho, porque eles foram, então vamos reconstruir, então foram trabalhar naquele templo
foram, nas lições seguintes também, fazer o muro ao redor, reconstruindo a cidade, reconstruindo a sociedade, a identidade nacional, proteção daquela cidade, daquele povo. Ou seja, eles foram de algo do seu interior, que é valorizando a Deus, retornando ao princípio e adorando a Deus de novo no seu altar, agora externando com ações. Porém, nós vimos muito nas lições aí seguintes as oposições. Ou seja, se eu quero realmente servir a Deus, dar fruto, ou edificar, fazer parte do crescimento, com certeza nós teremos muita oposição. A gente vê muitos inimigos, a gente viu muitas estratégias do inimigo, oposição, ameaças, calúnias, difamações, nós vimos infiltração, nós vimos tantas formas diferentes de atuar, ou seja, nós devemos olhar para isso e ver, olha, para viver reconstrução, recomeços, retorno à vontade de Deus, para, se em algum momento de alguma pausa, um esfriamento retornar, vai ter muita oposição, vai ter muita força contrária. Então eu tenho que realmente amá-lo de todo o coração e buscar em primeiro lugar o seu reino, para que realmente eu enfrente tudo isso. Nós tiramos vários princípios de resistir, vários princípios de não dar ouvidos à voz do inimigo, vários princípios sobre estar atento e pronto para a batalha, porque Neemias lá reconstruindo, fazendo muro, vinha ameaça de morte, ele, então com uma mão a gente vai trabalhar e com outra mão vamos ficar com a arma na mão. Né? Então a gente vai ver que a construção foi necessário um empenho, empregar todas as forças, energia, concentração, foco e tendo muita oposição. Né? Que a gente vê, olha, eu quero fazer a vontade de Deus, vai ter oposição. Eu quero avivamento, vai ter oposição. Quero um despertamento na igreja local, na família, na vida pessoal, o ministério pessoal, em qualquer área, haverá muita oposição. E realmente tem que ter a persistência, oração, revestimento da armadura de Deus e combater todas as diferentes formas e estratégias do inimigo, para sermos bem-sucedidos em começar e não parar no meio do caminho. Porque uma das lições foi até um recomeço, que eles pararam, ficaram muitos anos, e aí foi necessário o profeta ser levantado por Deus, profeta Ageu e profeta Zacarias, para ministrar e a palavra de novo falar e levantar aquele povo para a ação novamente, né? Que é outra necessidade. Se eu terei muita oposição, eu tenho que estar realmente sempre ouvindo e recebendo e sendo ministrado pela palavra de Deus, que vai ser o combustível dentro de mim, me falando, me lembrando das promessas, me reforçando para continuar fazendo e não parar, como eles tiveram uma pausa, um momento, mas retomaram pela intervenção de Deus, com a sua palavra, com os seus profetas, e eles se levantaram novamente. E é interessante, Eden, quando você fala de oposição, de perseverança, a gente vive uma geração que parece-me ter dificuldade de lidar com oposição. Parece-me, Caías, que hoje as coisas assim, elas precisam vir mais fáceis. Quando a gente fala assim no meu tempo, é porque a gente está ficando muito velho, né? Mas numa geração anterior, a gente percebia que as pessoas, elas se empenhavam mais, até no trabalho secular, não tínhamos tanta tecnologia, a forma até de diversão das crianças era diferente, e isso acaba vindo para o ambiente eclesiástico também. Então a gente tinha as dificuldades de conseguir as coisas, então a gente lutava. O garoto começava a trabalhar mais cedo, ele levantava cedo e ia trabalhar para conquistar o seu espaço, para conquistar suas coisas. Hoje a geração de pais mais atual já quer facilitar as coisas para os filhos, já quer dar mais as coisas. Então as pessoas hoje elas lutam menos para ter as coisas. Isso acaba vindo para o ambiente eclesiástico também, quando qualquer dificuldade que se apresenta contra nós, não vou mais, não quero mais, não vou brincar mais, não quero mais esse negócio de ser crente. A gente desaprendeu a lidar com hostilidade, desaprendeu a lidar com oposição, com lutas dentro do nosso evangeliquez. A gente desaprendeu a lidar com lutas. Quando as lutas vêm, quando as dificuldades vêm, tem pessoas que desistem muito facilmente da sua fé, da sua perseverança, e é importante a gente olhar para esta lição, que mesmo quando Deus está no negócio, porque Deus falou através
de Isaías, que usaria o Ciro para dar o edito. O Ciro fez o que Deus tinha dito que ele faria. O povo retornou como Deus disse que o povo retornaria. E eles começaram então a fazer tudo aquilo que estava dentro do querer de Deus, dentro da vontade de Deus. Isso não quer dizer que por estar na vontade de Deus vai ser tudo fácil, porque a Bíblia diz que o reino de Deus ele é tomado à força, nós devemos empenhar força para fazer a obra de Deus. Então esse princípio, ele precisa ficar muito claro para nós, que um avivamento vem, mas não vem sem lágrimas, não vem sem oração, não vem sem palavra de Deus, não existe avivamento sem palavra de Deus. Todo avivamento que vem só com movimento, ele é superficial, ele não é permanente. A gente percebe aqui que só quando a palavra de Deus ela foi mesmo ali falada com veemência, com a autoridade que ela tem, é que o povo recobrou forças para dar prosseguimento. Houve essa paralisação que o Éden acabou de dizer aqui, e quando Deus levantou o profeta Ageu, o profeta Zacarias, e trouxe eles ali para trazer a palavra, foi a palavra que trouxe realmente o ânimo novo, para enfrentar a oposição e para vencer tudo aquilo que se levantava contra eles. E por falar em palavra, eu acho interessante a gente notar que a importância da palavra para o avivamento é tanto na origem quanto no decorrer do avivamento, não é? Porque a gente vê no livro de Daniel ele conta, que, pegando aqui o texto, quando Daniel começa a orar por este avivamento, está aqui em Daniel capítulo 9, no versículo 2, que Daniel fala assim: no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, compreendi pelas Escrituras, conforme a palavra do Senhor dada ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Por isso me voltei para o Senhor Deus com orações e súplicas em jejum, em pano de saco e coberto de cinza. Ou seja, o avivamento começou, digamos assim, porque Daniel ele estava lendo a palavra, que no caso aqui era o livro de Jeremias, se não me engano, capítulo 29, versículo 10. E ao ler Jeremias, ele então identifica esse período de 70 anos. E o que eu acho interessante, abrindo um parêntese, falando sobre oração, é que Daniel começa a orar por causa de uma promessa que Deus havia feito, Isso aí mostra, inclusive, que a oração não funciona do jeito que a gente imagina. Muitas vezes a gente acha que a gente vai orar para Deus fazer o que a gente quer, Na verdade, a gente ora para Deus fazer em nós o que Ele quer, Então, Daniel ele começa a orar para que Deus faça o que Ele falou que ia fazer, que no pensamento humano não teria muito sentido. Mas é assim que funciona. Mas voltando à palavra, então é a partir da palavra que ele ora. Por causa que ele leu, ele ora. E aí as coisas começam a acontecer. Deus começa a agir a partir daquilo que ele havia falado, em resposta a um homem que leu a sua palavra e começou a se mover pela palavra. Aí depois, quando as coisas começam a acontecer, vem a oposição, aí a obra para. E para a obra voltar a realmente acontecer de novo, o que é utilizado? Novamente, a palavra. Então a palavra de Deus ela está tanto na origem quanto no transcorrer do avivamento. E todo movimento religioso, todo movimento eclesiástico que não for pautado na palavra de Deus, ele está fadado a, mais cedo ou mais tarde, cair na rotina, cair no esquecimento. Por quê? Porque é a palavra que é o combustível para que ele possa acontecer. Queridos, baseado em tudo isso, também nós vimos sobre reconstrução, trabalho. Um outro momento que foi interessante perceber no decorrer desse trimestre, chega algumas lições seguintes que vai entrando sobre a prática do viver, a prática de vida social em comunidade, que realmente é algo que tem que ser tratado. Não é algo de isolamento, eu buscar um avivamento para mim, mas envolve um grupo, um corpo, uma comunidade, envolve relacionamentos. E aí teve lições que trataram sobre
a desunião, tinha problemas no meio ali do convívio social que teve que ser tratado, ou seja, eu não posso ter uma vida espiritual desassociada de uma vida prática de relacionamento com o meu próximo. E aí então teve momentos que a liderança teve que tratar ali para que houvesse um conserto de atitudes, havia ali problemas ali de quem tinha bens oprimindo e que aquele que não tinha bens passando por dificuldades, então teve que ser tratado isso para que não houvesse ali um prejudicando o outro dentro do mesmo povo, né? Teve momentos que eles tiveram que combater situações erradas dentro do lar, dentro da família, né? Como teve a lição sobre casamento misto, ou seja, tinha ali uma associação das pessoas ali, dos homens de Deus, até sacerdotes, com mulheres estrangeiras que vinham com ídolos, e aí isso teve que ser tratado também, teve que ser corrigido. Então, ou seja, essa restauração foi entrando na sua vida social, entrando na sua casa, entrando nos seus relacionamentos. Nós vimos, por exemplo, na lição de número 7, falou sobre separar-se do mal, a santidade. Não deveria haver mistura, não deveria ter ajuda da obra com pessoas estranhas que não faziam parte ali da mesma linhagem, da mesma fé. E aí eles foram rejeitando essa ajuda. Então nós vemos depois, então, essa prática da vida deles de santidade, de lar, de comunhão sendo vivida. Então a gente vai ver, ó, restauração em tempos de crise, eu devo entender que Deus nos restaura, e Deus nos levanta, e Deus nos desperta, e isso tem que trazer um resultado na minha vida social. Tem que trazer um resultado na prática do amor ao próximo e também na vida prática de santidade, uma vida totalmente diferente do mundo. Quando nós estudamos os livros de Esdras, de Neemias, falando desse momento de avivamento, de despertamento, pautado na reconstrução de Jerusalém, do seu templo, seu altar, dos seus muros, e toda essa dificuldade enfrentada, que são os princípios que devem ser aplicados na nossa vida. E nós chegamos então à lição de número 13, que vai falar de mais um princípio que deve ser aplicado na nossa vida para que haja um despertamento, para que haja um avivamento. E é o princípio da vigilância, do cuidado em estar atento. A Bíblia, ela tem pelo menos 9 palavras no hebraico, no grego, que são traduzidas por vigilância. Mas nesse texto que nós temos aqui, que vai pautar a nossa lição de número 13, Mateus, capítulo 25, do versículo 1 a 13, no versículo de número 13, o termo que é usado ali é o gregorel, que significa estar vigilante, estar desperto, estar atento, vigiar. Então, esse é o texto que nós vamos tratar nessa lição de número 13, falando sobre essa parábola contada por Jesus Cristo, a parábola das 10 virgens, conforme foi lido aqui nesta ocasião, em que Jesus está respondendo a quem lhe perguntou a respeito do fim do mundo, quando a restauração das coisas aconteceria, quando a vinda do Filho do Homem se daria. Então ele pega o capítulo 24 e 25 do Evangelho de Mateus e ele faz ali o seu sermão, ele faz ali a sua pregação, e dentro da sua pregação ele inclui esta parábola, a parábola das 10 virgens, que conta que são 5 loucas, 5 prudentes, as chamadas de insensatas ou loucas, aquelas que não tinham reserva para consigo, as prudentes, as que tinham reserva, e às vezes a gente quer pegar esse texto e falar que metade da igreja é o que vai subir, metade é o que vai ficar, e não é bem isso que Jesus está querendo ensinar. Ele está querendo ensinar a respeito da vigilância e querendo dizer que existem pessoas no ambiente da igreja que são vigilantes e outras que não são. Não quer dizer que 50% sobe, 50% fica. Não é isso que a Bíblia nos ensina, senão a gente vai começar a marcar quem é. Ó, eu estou salvo, você tá? A gente vai começar a marcar quem são e quem não são os salvos. Mas é dentro desse contexto, dessa parábola, que nós temos a lição de número 13,
E o primeiro tópico, ele vai falar que sobre a meia-noite, na realidade todos os tópicos vão usar esta expressão, mas ele vai tratar sobre a meia-noite, é o tempo que já passou. Quando chegar a meia-noite, é o dia que já ficou para trás, mas esse dia que já ficou para trás, segundo o nosso comentarista, é o tempo presente, é o tempo que a gente está vivendo, Éder. É essa questão que ele coloca aqui, né? À meia-noite, às 24 horas, o dia já terminou definitivamente. Então, quando o relógio bradar à meia-noite, é porque o dia já ficou para trás. Como não bradou ainda, a gente está vivendo este dia. O que a gente pode dizer para os nossos professores a respeito desse dia que estamos vivendo? Nosso comentarista fez uma divisão citando o dia, citando a meia-noite. Nós sabemos que dia na Bíblia é um período extenso, um período determinado por Deus. Por exemplo, há profecias dizendo o dia do Senhor, fazendo referência a um período seguinte, onde será o momento de juízo de Cristo, que ele estará tratando com as nações, com os ímpios, né? Então, dia aqui é simbologicamente um período de tempo. E até no tópico primeiro ele cita aqui sobre esse dia que está para terminar é a dispensação da igreja. Ou seja, é uma dispensação, ou seja, um período de tempo determinado por Deus, onde Deus ao longo da história, ele foi tratando com a humanidade de formas diferentes, dando revelações para o homem. Cada vez que ele revelou algo, que ele fez alianças, fez pacto, colocou condições para o homem, isso chamou-se dispensação, período de tempo que Deus administrou de uma forma. Temos 7 dispensações, desde o início lá, dispensação da inocência, dispensação da consciência, do governo humano, dispensação patriarcal, da lei e, por fim, estamos no momento da dispensação da graça. Ou seja, o momento onde Deus está tratando e trabalhando com a humanidade da perspectiva da graça, onde o seu início é a partir da cruz do Calvário, onde Cristo veio e entregou-se para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, e findará com o arrebatamento da igreja. Então é um período de tempo onde a revelação dada de Deus para o homem é que ele quer que todo homem creia no seu Filho, Cristo, e seja salvo. E cada dispensação Deus tinha propósitos, cada dispensação Deus tinha condições, cada dispensação teve acontecimentos que marcaram a mudança, né, o início e o fim. E a condição agora da dispensação da graça, dispensação da igreja, é o quê? É separar-se do mundo, é crer e obedecer a Cristo, aguardando a sua vinda. Quais são as condições desse momento? A condição é essa: crer em Cristo, obedecer a sua palavra, separar-se desse mundo. Então Deus está formando um povo seu separado do mundo para ser um povo santo, um povo seu, que é a igreja. Né? E cada dispensação houve depois um momento de Deus tratar e Deus até julgar aqueles que não obedeceram à aliança. Como em outras anteriores, ele tratou, por exemplo, no dilúvio, tratou em outros momentos dispersando a nação que não estava ali obedecendo à aliança. Então, ele foi tratando. E também haverá depois um tratar após esse fim de tempo. Mas esse foco que nós devemos ter aqui, nesse momento, nesse dia da graça, é o quê? É como viver, é como manter-se. Nós vimos princípios que nos trouxe a estar na presença de Deus, estar restaurados e despertados em Deus. E agora, nesse dia, é como viver, como estar, porque dentre as condições é estar cumprindo a vontade de Deus revelada para esta aliança. E o inimigo, o tentador, vai sempre tirar. Como no princípio tentou fazê-los desobedecer, comendo do fruto, fez com que os homens tentassem não se espalhar, mas se reunir uma torre e erguer um nome para si, como patriarcas foram tentados a não ficar na terra prometida, mas descer para o Egito. Então sempre houve a tentação de não cumprir a aliança. Então a igreja tem que vigiar para não ser tentada a sair da aliança. Ou seja, se ela se misturar com o mundo, se ela se contaminar com o mundo, se ela não está esperando a vinda de Jesus, então ela não estará vivendo o propósito de Deus para esse tempo presente,
para esse século presente, esse momento, que a Bíblia em alguns momentos cita século. Temos século passado, antediluviano, século presente, nós vivemos, e haverá o século vindouro. Então, são divisões no decorrer da história, e o principal é como viver, como fazer a vontade de Deus. Deus quer que a sua igreja, nesse tempo, nesse século presente, seja luz, seja sal, seja atalaia, seja embaixadora, seja testemunha de Cristo. Então, são responsabilidades que a igreja tem para viver nesse tempo, nesse dia, nessa fase da história de hoje, até que Cristo retorne. O texto escolhido para essa lição de número 13, ele retrata um casamento. Casamento dentro da cultura judaica, ele tinha 3 momentos muito importantes. O primeiro momento é o momento do compromisso. É quando praticamente os pais dos noivos acertavam os detalhes. O segundo momento era o momento do noivado, e segundo eu estava dando uma lida, esse momento era realizado na casa da noiva. E o terceiro momento, que é o casamento, era realizado na casa do noivo, muito embora haja pouca informação a respeito dessas cerimônias. E o texto que nós temos aqui em pauta, ele fala do momento em que o noivo ele vai receber a noiva na sua casa. E tem essas 10 virgens aqui que a gente não sabe se são filhas de amigos, se são damas de honra, se são amigas dos noivos. Não é muito claro o texto a respeito de quem são essas 10 virgens, mas elas representam, dentro da parábola, elas representam a igreja. E este momento de estar aguardando o noivo mostra o preparo que a igreja deve ter para quando o noivo aparecer. E dentro desse contexto, a gente percebe que elas não tinham uma noção exata, Micaías, do momento que o noivo ia aparecer. Elas tinham que estar preparadas para que quando chegasse o noivo, elas estarem prontas para esse grande momento que era o casamento. Já tinha passado pelo compromisso, já tinha passado pelo noivado, e agora era quando o casamento seria efetivado, seria realmente confirmado ou concluído, e elas tinham que estar prontas. Talvez, pelo que a gente entende pela parábola aqui, talvez elas soubessem o dia, né? O casamento vai ser tal dia, mas a hora que o noivo vai chegar, a gente não sabe. E elas deveriam estar preparadas. E pelo que a gente entende aqui, esse momento de preparo é o que o nosso comentarista colocou aqui como o nosso momento. O momento da igreja estar preparada. Eu não sei nem se eu poderia dizer se preparando, né? Ela deve estar preparada, né? Como se fosse algo consumado, estar pronta para que a hora que alguém bradar eis o noivo, a gente está pronto. O que você pode nos ajudar aqui com esse momento de preparo da igreja para o grande dia do noivo? Bom, o que nós vemos pela história que Jesus conta é que aparentemente demorou mais do que se imaginava. Sim. Não é? Porque a Bíblia diz que tardando o noivo, ou seja, ele demorou, não é? Todas acabaram por adormecer. Então isso mostra que o momento do retorno do noivo foi um momento além do esperado. Que eu creio que Jesus já estava fazendo uma referência ao seu próprio retorno, que aos olhos humanos está demorando muito, não é? E essa demora, que não é um atraso, porque Deus ele trabalha no tempo correto, que a gente conhece até a expressão kairos, né, de Deus, ele faz as coisas no tempo exato e não está preocupado com a passagem de tempo como nós, mas o fato é que essa demora do noivo, que faz referência à demora da volta de Jesus, faz com que todas elas acabem por adormecer. E essa é uma passagem que a gente conhece, né? Todos os professores que têm conhecimento há muito tempo da Bíblia já leram essa passagem dezenas de vezes
e não temos nem muito o que acrescentar em termos de informação sobre o texto em si. Mas uma reflexão que eu acho interessante a respeito da questão do preparo é a seguinte, que todas elas adormeceram. E o que fez diferença foi a reserva que algumas tinham, não é? Então, muitas vezes nós achamos que nós, como crentes, eu, por exemplo, posso me achar melhor do que o meu irmão que está do meu lado, né? E achar que eu estou preparado e ele não. Que eu tenho condições e ele não. Mas aqui na história de Jesus, todas acabaram adormecendo. E na hora do brado, aí vem o noivo, o que fez diferença foi a presença do azeite. Então, o que eu chamo a atenção para uma aplicação na nossa vida é o seguinte, que nós devemos servir a Deus sempre dependentes do Espírito Santo, não é? Às vezes no nosso caminhar a gente pega o jeitão de ser crente, não é? E a gente é crente há muitos anos, já está lá na igreja, não peca mais, né? Já é dizimista, faz tudo certo, muitas vezes é obreiro, e aí nós acabamos nos achando que não precisamos do Espírito Santo para o nosso preparo, não é? Mas a lição que eu tiro aqui é o seguinte, todas adormeceram. E o que fez diferença não é que uma era melhor que a outra, era que umas tinham azeite e as outras não tinham. Então, na nossa vida, a diferença é se nós realmente continuarmos dependentes do Espírito Santo. Porque é muito fácil a gente se esquecer que nós dependemos de Deus e começar a fazer as coisas no automático. Quem está fazendo as coisas no automático pode se surpreender na hora do brado. É possível até, Micaías, que quando elas saíram para o encontro, elas olharam na lamparina, no archote, né, na lanterna, fazendo, vai dar. O que tem aí de azeite vai dar. Só que elas não contavam com o tempo, né? Na realidade, o noivo tardou do ponto de vista de quem estava esperando, mas para ele estava no horário certo. Então, do nosso ponto de vista, às vezes, a gente fala que as coisas estão demorando, que não estão acontecendo, mas, como disse muito bem o Micaías, é no Kairos, é no tempo de Deus, e não é no Cronos, né? Não é no nosso tempo. E a gente aprende com isso a não viver uma vida espiritual no limite, é não orar só para o gasto, é não ter intimidade com Deus só para o gasto, só para aquele momento, não, é a gente ter reserva, é a gente buscar Deus para viver uma vida que, se chegar um dia que não dá para ir para o culto, vem uma pandemia, a gente tem reserva para viver a nossa vida espiritual sem precisar estar no convívio com os irmãos, que é muito bom. Mas a gente consegue servir a Deus no nosso ambiente em casa, a gente consegue continuar tendo reserva, né? Essa lição, ela vai nos ensinar que não é bom a gente viver no limite, a gente viver na reserva. A gente tem que ter sempre ali algo, um que a mais, porque pode chegar momentos em que a gente não tem a oportunidade de orar, por exemplo, de ler a Bíblia, por exemplo, né? Mas a gente tem reserva. Então, não viver essa vida limitada, viver ali como diz o outro, na bacia das almas, né? Só com aquele fundinho. Então, esse tempo, esse primeiro tópico nosso, que ele fala que meia-noite quer dizer o dia que já passou, é o tempo do preparo, é este momento que nós estamos vivendo. Então, compartilhe com os seus alunos que eles devem sempre buscar um pouco a mais de Deus. Mesmo que eles entendam que já é suficiente, não, mas nós nunca podemos achar que é suficiente, porque nós podemos incorrer no erro que incorreram essas que são chamadas aqui de virgens loucas, dentro do texto de Mateus capítulo 25, de viver no limite e na hora da necessidade a gente procurar e não ter, que foi o que aconteceu aqui. Quando veio o brado, aí vem o noivo, que elas foram preparar as suas lâmpadas, elas perceberam que não deu. E deve ter sido muito decepcionante para elas, Éden, perceber que não deu. Verdade. E Jesus também, em algumas parábolas, ele citou sobre servos vigilantes. Em algumas delas, ele falou, sejam como um servo, né, um empregado, um funcionário, que recebeu uma responsabilidade, fica atento, fica alerta, fica vigilante para o dono, para o Senhor que vai retornar. Uma delas, em Lucas capítulo 12, 35,
ele diz: estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias, né? Ou seja, esteja vestido, esteja com a luz acesa. Na sequência ele diz: sede semelhante aos homens que esperam sem o Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que quando vier e bater, logo possam abrir-lhe. Bem-aventurado aqueles servos os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará sentar à mesa, e chegando-se os servirá. Ou seja, poderia ter a possibilidade de dois tipos de servos. Um que, sabendo que o Senhor foi lá no evento e vai retornar, ele é responsável ao cuidar da casa, ele vai ficar de prontidão. Meu Senhor está aqui, ele é o dono, ele é dono de tudo, eu sou apenas um administrador, deixa eu ficar pronto, aceso, ligado, antenado. Quando ele chegar, eu abro e falo: está aqui, bem-vindo, meu Senhor. De prontidão. Mas poderia ter um funcionário, o servo, dormindo, cochilando, tira a roupa e se distrai. Tem outra parábola que ele fala de um servo que espancava outros servos, né? Ou seja, aquele que até se apropria dos servos como se ele fosse dono e tomasse posse. Ou seja, nós como igreja devemos estar prontos, alertas, vestidos e sabendo que somos mordomos, nada é nosso. Não devo me achar já como dono de nada na obra de Deus, apenas, eu sou aqui servo, aguardando. Então, algumas parábolas ele falou sobre essa vigilância, alguns momentos falou sobre estar limpo o coração, né? Porque o título da lição também fala sobre, olha, a vigilância conserva pura a igreja. Então, ou seja, uma necessidade da igreja para a vinda de Jesus estar pura. Jesus em Mateus 5 disse: olha, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Hebreus 12, 14, fala sobre a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, e fala sobre raiz de amargura, que estiver ali brotando e muito se contamina. Ou seja, a igreja deve estar vigilante, deve estar, né, com a lamparina, com azeite, que também o Espírito Santo também é o selo da redenção, ou seja, é uma marca, o sinal de que se Jesus voltar naquele momento, aquela pessoa vai subir, né, e com a pureza no seu coração, no seu interior, sua vida casta, pura, limpa aos olhos de Deus. Então, meus queridos, esse primeiro tópico, ele fala desse preparo, desse pré-meia-noite, que é o tempo do preparo, que nós devemos, então, tomar cuidado de ter essas lamparinas e, além de ter as lamparinas, termos também a reserva de azeite para que quando o noivo vier, não nos pegue de surpresa, para quando chegar à meia-noite, que é o tópico de número 2, que a meia-noite é o início de um novo dia. Interessante dentro do texto que quando deram o brado que o noivo estava chegando, aquelas virgens que não tinham o azeite de reserva, elas começaram a preparar suas lamparinas e perceberam essa ausência, essa falta de azeite, e elas pediram para as que tinham azeite de reserva: olha, compartilha conosco. E elas disseram que não, que seria o caso, que pudesse acontecer de faltar para ambas. Então aqui, na realidade, não é um egoísmo, mas é uma prudência, porque todo aquele cortejo poderia ficar prejudicado se faltasse para todo mundo. Então, como elas tinham reserva, elas não foram egoístas aqui dentro desse texto, mas ela fala: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Vocês vão ao fornecedor, vocês vão aos que vendem e comprai-o para vós. E nós vemos então que chegou o momento, chegou a meia-noite. E o nosso segundo tópico aqui, ele diz que quando chega a meia-noite, o dia ficou para trás e um novo dia, ele começa um novo dia. E ele tem dois subtópicos aqui dizendo que amanhã começará e uma outra noite chegará. Que na realidade eu pensei aqui, Micaías e Éden, não em uma manhã que começa, uma noite que chega, mas em 2 dias diferentes, dentro do que o comentarista colocou aqui, que chega um dia de glória para quem entra para as bodas, para quem entra para a festa, e chega um dia de tristeza, que ele coloca aqui como sendo o dia da ira do Cordeiro. Então são 2 dias diferentes que começam, né? Para um grupo começa um dia de uma forma, para outro grupo começa um dia de outra forma. Para quem teve a prudência de se preparar, de ter a sua reserva, começa um dia de glória, que a gente pode chamar ele de Tribunal de Cristo, Bodas do Cordeiro, para nós que cremos na vinda de Jesus pré-tribulacionista.
e dia de tristeza e de angústia para quem vai ficar na grande tribulação. Então, na realidade, eu coloquei aqui não como um dia e uma noite, mas como 2 dias diferentes para cada grupo, né? Nós olharmos, né, uma linha do tempo da história, é um momento que há realmente essa divisão, né? O arrebatamento da igreja. Então, uns sobem e outros ficam. Em cima está galardão, festa de receber a recompensa vinda da parte de Deus, cumprimento das promessas, viver tão almejado momento do encontro com Deus, onde Filipenses 3:21 fala da nossa cidade que está nos céus e esperamos o Salvador, aquele lugar que Jesus disse, olha, vou preparar lugar. Então, ou seja, aquela recompensa por obras, onde as obras serão provadas e cada um segundo aquilo que foi avaliado pelo Senhor, aquilo que é pedra preciosa, aquilo que é como ouro de boa qualidade, será recompensado, né? E, por outro lado, aqueles que ficarem, a princípio aquela pequena parte de paz e segurança provisória até a revelação do anticristo, e também começa-se o derramar da ira, começam-se os selos, as taças, começa-se a ira de Deus, onde será tratada os ímpios, as nações que se esquecem de Deus, as nações que rejeitam a palavra de Deus e também muitas vezes perseguiu a igreja, muitas vezes este mundo que perseguiu a igreja, que Hebreus 11 diz, olha, pessoas que o mundo não era digno delas, o mundo não merecia aquelas pessoas que morreram, que deram sua vida. Então será o momento desse tratar, desse julgamento, como cada dispensação teve um momento de Deus agir, de Deus tratar a desobediência, vai chegar este momento onde uns sobem e outros descem, né? E aí a parte da igreja é olhar como a sua responsabilidade de ser como Noé. Da mesma forma que a igreja está pronta para esse momento, aguardando esse momento de subir, ela está o quê? Ela está executando o projeto que Deus determinou e deixou como Noé. Noé recebeu ali, porque Noé, a Bíblia diz que Deus achou graça. E após a graça ele começa a fazer um projeto, que é a figura da igreja, que somos chamados, somos salvos pela graça. Mas agora, por ser salvo, por ter recebido a graça, começamos a trabalhar na sua obra, no seu reino, né? E aí nós vamos construindo, trabalhando, servindo, essa arca está sendo construída, né? Cada um no seu viver, está fazendo com que esse projeto de Deus avance. E aí ele está sendo como este homem que estava anunciando, olha, estou nesse projeto porque virá uma intervenção de Deus e virá um juízo. E a igreja hoje, virá um juízo, virá um julgamento, virá arrebatamento. Deus aborrece o pecado, Deus ama cada pecador, mas quer que ele mude e se converta, que ele tenha um encontro. Então, realmente, nós vemos que a igreja deve ser essa que está aguardando este momento onde haverá essa divisão em 2 grupos, os filhos do dia e os filhos da noite, que está lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, né? Os do dia e os da noite. E aí cabe a cada um escolher que lado vai ficar. Então, e como disse aí o pastor Paulo e agora também o pastor Éden, de fato, essa questão da meia-noite é uma questão que divide aí 2 grupos, né? Tem até um aspecto interessante que a gente vê que na Bíblia existiu um fato que foi bem assim marcante para os judeus à meia-noite, que foi o anjo lá no Egito que passou, não é? E inclusive aqui na nossa lição o comentarista ele coloca a meia-noite como o começo de um dia, porque esse é o nosso pensamento. Mas para o judeu o começo do dia na verdade é 6 horas da tarde, não é? Mas a meia-noite, embora não seja o começo de um novo dia na cabeça do judeu, para eles era um horário assim emblemático, né? Porque a gente vê lá em Êxodo capítulo 11, versículo 4, que Deus fala lá, à meia-noite o anjo vai passar e aí haveria então mortandade na casa de todos os egípcios. Por outro lado, haveria libertação para o povo de Deus. Então, essa questão da meia-noite é bem interessante, né, no contexto bíblico. Por quê? Porque é um momento onde houve, lá no Egito, a libertação do povo do Egito, enquanto o próprio Egito recebia o julgamento, o juízo de Deus.
que é uma figura do que vai acontecer. Sim. Quando Jesus vier buscar a sua igreja, vai começar então o momento dos juízos de Deus. Começar não, né? Vai ser o momento em que o juízo de Deus vai estar de uma forma cada vez mais intensa sobre a terra. Então tem essa questão aí, como já foi dito, de para alguns é felicidade, para outros é tristeza, para alguns é salvação, para outros é a condenação, né? O horário da meia-noite. Inclusive, tem outro texto também que está lá em Juízes, capítulo 7, versículo 19, que é a história de Gideão. E é interessante a gente ver também que isso faz parte da história dos judeus, e isso estava na cabeça, provavelmente, das pessoas que Jesus estava falando essa parábola, né? Então, quando Jesus fala, meia-noite ouviu-se um clamor. Então, meia-noite eles relacionam ao anjo que veio libertá-los do Egito. Meia-noite eles podem ter também relacionado à história de Gideão, porque diz lá que meia-noite, então, Gideão, ele junta o seu exército e ali começa a libertação do povo do domínio dos midianitas, né? Que é a mesma ideia. Enquanto Deus liberta o seu povo, vem o juízo sobre os inimigos do povo de Deus. Meia-noite, né? Bem interessante isso aí. Meia-noite também, segundo o nosso tópico 3 aqui, ele fala de um momento difícil, de um momento de trevas, de um momento de dificuldade. E é interessante que sempre que você tem alguma dificuldade, a noite parece que intensifica mais. Se você sente alguma dor, parece que de noite dói mais. Se você tem uma aflição, uma ansiedade à noite, parece que a noite não tem fim. E o nosso terceiro tópico aqui, ele fala dessas trevas, né, da noite, que é o tempo de trevas. E na realidade a gente está vivendo esse tempo de trevas, esse tempo de dificuldades, que o nosso comentarista aqui, ele coloca que a natureza sente, a natureza está sofrendo por causa do pecado que entrou no contexto humano, no contexto terreno. Diz que os homens sentem as trevas, as nações estão em trevas. Então a gente está vivendo esse momento que está aproximando da meia-noite, está chegando, né? As trevas já estão aí, a natureza ela está gemendo, como diz Paulo, ela geme, está com dores de parto. Os homens, como Paulo também disse a Timóteo, homens amantes de si mesmo, homens gananciosos, homens difíceis de trato, ambiciosos. A Bíblia também fala das nações que estão nessa disputa, né, armamentista, nessa disputa por espaço, quem é a nação mais poderosa, quem é a nação mais rica. Então, é a noite que está, as trevas da noite cada vez adensando mais, cada vez intensificando mais, mostrando que a meia-noite está próxima, né? Isso, quanto mais se intensifica, é um sinal que está se aproximando o momento, como as dores de parto vão surgindo e vão aumentando e vão sendo mais frequentes. Olha, está chegando o momento, vai acontecer o nascimento. Da mesma forma, os sinais se intensificando entre os homens, a maldade, essa corrupção geral. Na igreja, também, supostamente igreja dizendo, igreja local, naturalmente dizendo, né? Você vê o que? Maior quantidade de heresia, esfriamento do amor. Nós vemos as nações, como bem citado pelo pastor Paulo, ou seja, tudo isso vai mostrando que está chegando. E quanto mais nós vemos que se aproxima, devemos crer que Deus é aquele que intervém no momento certo. Por exemplo, como Ló estava lá naquela cidade, iria ser subvertida lá, seria julgada, cairia fogo do céu sobre aquele lugar de Sodoma e Gomorra, porque a maldade era tamanha que estava chegando diante de Deus. Deus abomina isso afeta, fere o caráter santo de Deus, por isso ele julga. E antes ele envia o anjo, pega na mão do servo dele e tira de lá, porque era um justo. Da mesma forma, na intensidade das trevas, Cristo vai levar a sua igreja, vai arrebatar a sua igreja. Essa é a esperança que a igreja ali, no Novo Testamento, muitas vezes, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. O apóstolo Paulo, olha, se eu esperar, Senhor, só nessa terra, eu sou o mais miserável, então o que eu espero é lá, o que eu aguardo é lá. Então nós vemos isso, de prontidão, temos essa certeza de que
ele virá no momento de mais intensa treva, ele vai arrebatar e levar a sua igreja. Falando a respeito dessas trevas que são referentes à expressão meia-noite, nós de fato estamos vivendo num período que quanto mais nós paramos para analisar a nossa sociedade, nós vemos que realmente as trevas estão aumentando em todas as áreas, como já foi dito aqui, não é? Na questão da moral, na questão do relacionamento entre as pessoas, a maldade dos homens. Nós vivemos em uma época em que o ser humano, a humanidade, ela tem recursos tecnológicos, recursos para desenvolver mesmo alimentos. Existem estatísticas, que eu não sei agora aqui o número correto, mas que diz que a humanidade é capaz de produzir alimento 2 ou 3 vezes para as pessoas que vivem na Terra, por causa de todo o avanço da agricultura, tecnologia. No entanto, muitas pessoas estão passando fome, países com fome. O que é isso? É a maldade do ser humano. Então, essas trevas são exatamente aquilo que mostram para nós que este horário emblemático da meia-noite está para chegar, não é? E quando aqui o comentarista tem aqui um tópico falando sobre que a natureza sente as trevas, quando nós vemos a destruição que a própria humanidade causou à natureza, que está causando desequilíbrio e aquecimento global e etc e tal, isso aí é um cumprimento da palavra de Deus, né? Eu lembro que muitas vezes eu falando a respeito do livro de Apocalipse e dos sinais, muitas vezes as pessoas, o pessoal lá na igreja, né, tinha a seguinte ideia de que todos aqueles fenômenos que estão no Apocalipse, por exemplo, o sol queimando as pessoas, né, e algumas outras coisas que tem lá, seriam intervenções específicas de Deus apenas. Não apenas isso. Deus pode intervir, como ele intervém a hora que ele quiser. Mas o que nós vemos é que o próprio desequilíbrio da natureza já está nos mostrando que aquelas profecias do Apocalipse estão se encaminhando. Isso demonstra o quê? Que a meia-noite está chegando. Então, a própria natureza, ela já é uma demonstração daquilo que nós estamos para viver, ainda que o causador seja o ser humano. Vamos, queridos, e nós estamos caminhando para o final do nosso comentário, do nosso compartilhar, mas ainda precisamos falar que a meia-noite é a volta do esposo. É o momento em que, conforme o nosso texto, base desta lição, deste comentário, fala que foi bradado, aí vem o esposo. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, diz que a trombeta soará e o noivo virá, Jesus virá nas nuvens para buscar a sua igreja. Aqueles que morreram em Cristo, eles ressuscitarão primeiro e os que estiverem vivos serão transformados, serão arrebatados a encontrar o Senhor nos ares. E segundo diz Paulo, estaremos todos com o Senhor. E ele usa uma expressão ali que nós devemos consolar uns aos outros com estas palavras. É uma palavra de esperança, é uma palavra de motivação, de certeza de que à meia-noite, conforme o nosso texto, ela virá. E neste momento, nesse instante, será bradado que o noivo está chegando. Não dará tempo de se preparar. Nós devemos estar prontos, preparados, com azeite de reserva. Isto chama-se vigilância, que é aquilo que trata a nossa lição de número 13. E esta meia-noite, esse clamor da meia-noite, conforme o tópico 5 da nossa lição, diz que é um brado de alerta, e esse brado ele deve ser entendido, compreendido como um brado de despertamento para nós, de que a meia-noite está se aproximando e nós devemos nos precaver com algumas situações que podem nos tirar, Éden, esta vigilância. E o comentarista aqui, ele coloca que algumas situações podem
tirar-nos desse sentimento de vigilância, que ele fala aqui de sono espiritual, ele fala de sermos guardados, se usarmos os meios que Deus coloca à nossa disposição, e ele coloca como causas desse sono espiritual desobediência, preguiça, desocupação e esgotamento espiritual. Como é que a gente tem que tomar cuidado, então, para que essas causas de falta de vigilância não nos deem este sono espiritual e nos adormeça de forma que nós não estejamos precavidos quanto à meia-noite? Pastor Paulo, realmente esse tópico 5 eu achei bem interessante, né? O clamor na parábola é a voz, né? Aí vem o noivo, olha, agora, iminente, uma antevéspera, um pouquinho antes, olha, chegou, tá apontando ali, tá chegando, uma voz, um brado, né? E eu vejo até que a missão da igreja, primeiramente, a missão da igreja nesses dias também é ser uma atalaia, aquela que avisa, que anuncia de algo que está para vir. Por quê? Uma função importantíssima que tinha ali na sociedade, naquelas cidades, era alguém que ficava lá em cima, num ponto privilegiado de vista, de visão, para que se houvesse algum perigo ele anunciasse, ele avisasse, olha, tem um perigo, tem um povo inimigo. E a igreja tem essa missão profética de anunciar, olha, virá juízo, virá o dia de julgamento. E a igreja hoje anuncia, a igreja hoje até dá esse brado, né? Olha, se prepara-te para encontrar com teu Deus. E diz para todos, olha, arrependam-se. Então é essa voz, né? E nós sabendo disso, que a sua palavra sendo ministrada, ecoando através de nós como servos de Deus, vai nos alertando para estarmos prontos. Apocalipse 16, capítulo 16, versículo 15, diz, eis que vem como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia, guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Ou seja, feliz é aquele que está vigiando e que está com as vestes guardadas, ou seja, ele se preserva para não sujar com a impureza deste mundo, com a contaminação do pecado. Né? Como está lá em Eclesiastes 9:8, fala, em todo tempo sejam alvas as tuas vestes. Né? Espiritualmente estamos com uma veste limpa, andando no meio de um mundo sujo. Então devo andar com o máximo cuidado, prudência, para não sujar, não se contaminar. Né? Então esse versículo fala sobre não estar nu espiritualmente. Então é espiritualmente estar vestido, estar revestido de Deus, da santidade de Deus. Né? Também, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 4, vai dizendo, olha, vocês não estão em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Ou seja, eu não estar desapercebido, para mim não vai ser surpresa. Não vai ser como um ladrão que aparece de repente. Eu sei que ele virá, eu sei que é a qualquer momento, então me preparo para isso, então não vou ser surpreendido, eu vou estar pronto aguardando. Né? Aí as receitas também vão prosseguindo nesse capítulo, onde ele diz no 6, não durmamos, ou seja, não esteja dormente espiritualmente, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Versículo 8, então ele reforça a sobriedade, e diz, ao nós que somos do dia, sejamos sóbrios. Ou seja, sobriedade é característica daquela pessoa que está com seus sentidos ativados, alertas, não está adormecido. Então o servo de Deus deve estar o quê? Com a sua consciência, com a sua percepção espiritual, com o discernimento espiritual, com a sua vida realmente em Deus. Então é um grande diferencial ele estar sóbrio, atento, vigilante em todas as áreas da sua vida para que ele esteja dentro da vontade de Deus em tudo. Então, são formas de nós estarmos prontos para, diante desse brado, desse momento que não haverá tempo de se preparar. O toque da trombeta, né, como diz lá o apóstolo Paulo, será num momento, num piscar de olhos, seremos transformados. Né? Primeiramente, os que estão mortos ressuscitarão e os que estão vivos serão transformados. Ou seja, não haverá tempo, então deve estar pronto antes, preparado antes, para que não seja surpreendido. Né? Então, uma característica do servo de Deus é que ele esteja com a veste limpa, vida espiritual despertada e esperando o tempo todo que ele vai encontrar o Senhor Jesus, não vai ser surpreendido por estar em trevas, porque ele já anda na luz. Nesse segundo subtópico aqui, falando a respeito do sono, o comentarista ele
vai nos falar a respeito dos recursos que nós temos, né? Para que a gente não caia nessa situação de perdermos aí a nossa sobriedade, como o pastor Éden estava falando. E são os recursos que nós todos sabemos, porque não tem como fugir do básico, né? Mas é importante nós lembrarmos que, como coloca aqui o comentarista, por meio da palavra, do Espírito Santo e da oração, é que nós podemos estar vigilantes. Uma coisa que eu acho interessante, que a gente vê na Bíblia, é que sempre que Deus vai fazer alguma coisa, Ele avisa as pessoas, né? Sim. Então, por exemplo, quando Jesus estava para vir, Jesus vem, nasce, aí o anjo Gabriel, antes desse processo, ele fala com Maria, antes ainda ele vai falar lá com o Zacarias, pai de João Batista, depois vai falar com Maria, depois ele aparece também para José, depois Jesus chega ao templo e tem lá a profetisa Ana, tem lá o Simeão, ou seja, muitas pessoas estavam envolvidas ali no mover de Deus, mas no geral as pessoas não estavam nem imaginando o que Deus estava fazendo, né? Eu acho que isso aí mostra para nós a diferença entre estar com sono ou desperto, né? Porque Deus sempre está fazendo alguma coisa. Aquele que está no sono espiritual, ele não está vendo nada, não está enxergando nada. Agora, aquele que está realmente com os seus sentidos espirituais aguçados e funcionando, aí ele está participando do mover de Deus, né? Então, essa é a questão. A lição que fica para nós é, Deus de fato está fazendo o que Ele tem que fazer. Mas ainda que a gente esteja com a Bíblia na mão, muitas vezes a gente não está vibrando com isso. Por quê? Porque nós não estamos despertados. Jesus estava lá no templo e chegou lá Simeão e orou, Senhor, pode mandar o teu servo em paz agora porque eu já vi a tua salvação. E o sacerdote que estava lá nem fazia ideia de quem era Jesus, né? Então, é essa a questão. Quando Deus, Ele move a nossa vida, quando nós estamos em comunhão com Deus, então nós realmente acompanhamos o trabalhar de Deus. Agora, quando não, a gente realmente não percebe aquilo que Deus está fazendo. E essa é a diferença entre estar dormindo ou estar despertado espiritualmente. Pois é, meus irmãos, nós estamos chegando ao final desta lição e também ao final desse terceiro trimestre de 2020, onde pudemos estudar esta lição sobre despertamento e nós concluímos que nós também precisamos, nós também necessitamos de um despertamento espiritual e que o momento em que nós estamos passando é muito propício para que esse despertamento ele venha a acontecer. Entretanto, é necessário que a gente entenda a necessidade do despertamento e que nós busquemos em oração orientação da parte de Deus, assim como Daniel buscou orientação, para que de fato nós saiamos da teoria de tudo aquilo que a gente estudou no decorrer desse trimestre e passemos à prática desses princípios divinos, para que nós possamos viver esse grande despertamento espiritual, para que ele ocorra entre nós e que nós sejamos uma geração que faça a diferença no meio do caos em que o mundo está envolvido, este mundo presente, esse tempo presente que nós estamos vivendo, ele está envolvido num caos moral, num caos espiritual, num caos social, e que nós possamos então entender que precisamos do despertamento e possamos buscá-lo com afinco, aplicando todos esses princípios que nós estudamos no decorrer desse trimestre, que eles sejam reais e verdadeiros na nossa vida e sejam práticos e praticados também por cada um de nós. Que esta lição desse trimestre possa verdadeiramente fazer uma diferença na nossa vida e que nós possamos aplicar no nosso viver. Encerrando então esse comentário, esse compartilhar, eu quero passar aqui aos nossos companheiros desta oportunidade para que eles façam também as suas considerações finais. Desde já agradeço, Pastor Paulo, por poder estar cooperando e juntos nós aprendermos, meditarmos e sermos tão enriquecidos nesse tema. Nós encerramos aqui com muitas
lições aprendidas, que nossos irmãos, nossos alunos e a sua vida esteja enquadrada dentro de tudo isso que foi ministrado, para que haja uma vida despertada, uma vida no altar de Deus, uma vida em oração, uma vida em santidade, uma vida sabendo que no mundo teremos aflições, passaremos por crises, problemas e dificuldades, mas em todas elas estaremos em Deus, estaremos renovados a cada dia, estaremos espiritualmente vivos, despertados e vigilantes, aguardando a vinda dele, porque nada pode parar a Igreja de Jesus Cristo. Nós viemos sair desse trimestre mais fortalecidos na fé para enfrentar qualquer tipo de crise e dificuldade, sabendo que Deus está conosco. A boa mão de Deus está sobre nós, sobre a Igreja de Jesus Cristo. Deus continue abençoando. Quero já agradecer grandemente pela oportunidade e estarmos juntos para que possamos, a partir da próxima aula, próximo vídeo, iniciar o novo trimestre. Também quero agradecer pela oportunidade de participar aqui desta videoaula com os pastores. Estou muito feliz de poder compartilhar, de dar a minha contribuição, e quero dizer também que o nosso propósito seja viver a palavra, esses princípios que foram estudados durante todo este trimestre, se eles realmente forem reais na nossa vida e na vida de cada professor, a partir da nossa vida, outras pessoas serão influenciadas. Então, que nós possamos estar cientes da nossa responsabilidade como multiplicadores da palavra de Deus. Há muitas pessoas que estão ao nosso lado que eles não leem a Bíblia, mas eles estão lendo a nossa vida. Então, se nós refletirmos pela prática dos princípios a palavra de Deus, eu tenho certeza que nós causaremos uma profunda transformação no ambiente em que vivemos. E nós estaremos preparando esta terra para o retorno de Jesus. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Pois bem, meus amados irmãos, nós estamos aqui encerrando esta videoaula, agradecendo a Deus em primeiro lugar por esta rica oportunidade, agradecendo ao irmão Éden, ao pastor Micaías, por esta cooperação que eles têm dado, e queremos pedir a Deus que tudo aquilo que foi compartilhado aqui sirva de embasamento, de subsídio, para que você possa preparar a sua aula e que você seja um instrumento nas mãos do Senhor. Como nós sempre dizemos, que você não fique somente com esta videoaula, mas que você também possa buscar outras fontes de ajuda, outros materiais. Você tem a sua revista da Escola Bíblica Dominical, que deve ser lida, deve ser estudada. Você deve ter aí a sua Bíblia Sagrada, mais de uma versão, de preferência. Você deve ter um bom dicionário bíblico, um bom comentário bíblico, para que você possa preparar uma aula que seja atraente e que seja edificante para os seus alunos. Que o Senhor Jesus, Ele possa te usar de uma forma poderosa. Nós vamos fazer uma oração de agradecimento ao Senhor e também de encerramento, e eu quero pedir ao pastor Micaías para nos levar a Deus nesta oração. Amém. Oremos. Senhor, muito obrigado. Te agradecemos por este tempo que estivemos aqui, compartilhando a Tua palavra, Senhor, neste bate-papo. Ó Pai, eu venho te pedir que tudo aquilo que nós falamos aqui, que possa ser utilizado pelo Teu Espírito Santo para fazer com que haja mudança nas nossas vidas e que possa enriquecer também a aula dos nossos irmãos. Eu também quero te pedir, Senhor, em favor de cada professor e cada professora e de cada pessoa que estará nos ouvindo, que o Senhor possa fazer com que tenhamos o interesse de nos aprofundar mais no conhecimento da Tua palavra, Senhor. Não simplesmente para termos um conhecimento intelectual, mas para que possamos te conhecer melhor e te conhecendo melhor, Senhor, que possamos viver os princípios da Tua palavra. Que este avivamento que nós estudamos neste trimestre, que seja realidade na vida de cada um de nós. E que neste tempo de crise que estamos atravessando, que nós, como Tua igreja, possamos fazer diferença, Senhor, porque sabemos que quando há crise, existe uma oportunidade para que o Teu Espírito Santo traga um avivamento, traga transformação. É isso que nós pedimos para as nossas vidas, Senhor,
e nós pedimos ao Senhor, usa-nos em tuas mãos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Louvamos ao Senhor pelo encerramento desse trimestre, pedindo ao Senhor que continue te abençoando, e nós te aguardamos no próximo trimestre, quando nós estaremos estudando sobre a vida de Jó. Que Deus te abençoe ricamente, em nome do Senhor Jesus Cristo.